episódio de Story Watch saindo do forno aqui pra vocês, que eu sei que é o podcast favorito de vocês, né? E é claro, a gente sempre trazendo histórias inspiradoras, de resiliência, alta performance. E é claro, hoje a gente tem um convidado especial, a gente vem sempre mantendo aqui, ó, o nosso nível de convidados, a régua bem alta. E hoje a gente tá com nada mais, nada menos do que Joey Hirata. Oi, Emily. E aí, Shizu, Yoshio, obrigado, né, primeiro pelo convite e um prazer estar aqui com vocês. A gente né? que agradece, Com que certeza. isso. Bom, pra quem não sabe, provavelmente quem tá aqui sabe, né? Mas como a gente tem um público muito grande, viu, Joey, que tá acompanhando a gente de vários lugares do mundo, eu vou dizer pra vocês que Joey Hirata é um cantor, assim, nipo-brasileiro que começou a se destacar desde muito cedo. Ele foi o primeiro brasileiro e primeiro estrangeiro a ganhar um concurso lá no Japão, chamado NHK no Dojiman, certo? A pronúncia tá boa? É, tá certinho, hein? Eu já sabia de tudo isso. Eu também, mas deixa ela falar, né? E ele ganhou esse concurso, começou a se destacar e ganhou vários outros concursos cantando em japonês. Exatamente. Lá no Japão. Ou seja, os japoneses ficaram tudo com raiva, né? O que esse brasileiro tá fazendo aqui que ele é melhor que a gente? E ele começou a se destacar, assim. E ele tem uma legião de fãs nipo-brasileiros aqui. Onde ele vai nos festivais, ele arrasta multidões, assim, pra acompanhar. E eu tenho o maior prazer de dizer que já participei até de um clipe, tá? Olha, do Joey gente, Hirata. eu vou falar agora aqui uma coisa que eu fico muito orgulhoso, né, de estar participando aqui e sendo entrevistado até pela Emily, porque já há muito tempo atrás. Não, eu sei que você às vezes bate, né? Mas deixa eu passar primeiro, depois eu dou uma rasteira. Pode tá, beleza. Não, brincadeira. Fiquei tranquilo agora. Mas assim, a Emily, desde já há muito tempo atrás, que a gente vem falando, ela vem acompanhando o trabalho dela, e ela tanto que participou já até de algumas lives com a gente, eu falei assim, Emily, você leva jeito pra televisão. Você lembra disso? Que eu falei assim, você tem que investir porque você leva jeito pra televisão. E hoje aqui, agora eu que estou sendo um entrevistado. Que legal, hein? Então, eu até fiquei super feliz quando eu te convidei. Você manifestou que gostaria de vir no meu podcast. Até porque ele sempre foi uma pessoa que me apoiou. Sempre. Muito antes de eu começar a fazer qualquer outro tipo de trabalho, ele sempre me apoiou. Ele que me levou pra fazer, né, as entrevistas com as misses lá. Exatamente. Por isso, assim, ó, aí falei assim, você leva a jeito. Por isso que toda vez que a gente fazia as lives, né, falei assim, ó, chama a Emily que ela leva a jeito. Lá. Você e o Candy lá, né? Não é só bonita, né? Tem conteúdo também. Exatamente. Né? Porque assim, às vezes assim, é difícil, né, de você encontrar pessoas que têm espontaneidade. Não, assim, e só fala que eu zoo ela, mas vou falar uma coisa que é importante. A Emily, ela, pela idade dela, que ela é da geração mais nova, geração Z, e que todo mundo, né, reclama e tudo. E a gente até estava num curso, né, do LCT agora, e ela era mais nova, essa é 30 anos para cima. Caramba. E a turma reclamando, né, como um empresário, falando, né, comentando, né, realmente essa geração não é que é difícil, é uma outra geração, são valores diferentes, vivências diferentes, eu vejo dessa forma. E aí eu falei, ó, a Emily, a minha sócia, e ela é a geração que tá todo mundo falando. Aí tu, nossa, eu falei, então, mas é fora da curva. E eu acho isso da parte dela, por isso que ela tá com a gente aqui. Então, da parte dela, esse conhecimento, essa resiliência que ela tem, que são para poucos. Exatamente. Por isso que quem olha para ela fala que ela tem uns 35, 36, 40 anos. Não, ninguém falou isso. Falaram no máximo 32. Senhora, calma, você estragou o corte. Agora. Estragou o corte. Ele faz assim, ó. Ele passa a mão, tá já de repente. Você olha pra ela e fala que ela tem 40 anos. Você tá louco? Ó, eu ia fazer um corte para ela vender bonito, isso aí. né? Mas por que eu quis dizer 40 anos? Pela maturidade que ela tem de experiência. Não. Estragou o vídeo, gente. Desculpa. Ó, depois de eu ficar lá. Estragou. Não deixou. Ela nunca deixa eu acabar. Chegar na conclusão. Se ela ficasse quieta, ela ia falar, nossa, verdade. Mas. Depois a gente por quê? Depois a gente que é ruim, né? Exatamente. Ah, não, eles são super bonzinhos. Você viu já, né? Falando de idade, Joey, desculpa a pergunta, mas é que você aparenta ser muito novo. Mas qual a tua idade? Ó, gente, hoje eu tô com 57 anos. 57? 57, gente. Meu Caramba, Deus, 50, realmente não né? parece. Realmente. É que, graças a Deus, né, os orientais, a gente consegue assim, meio que esconder a idade. E tem outra coisa que eu sempre falo. Se você ver a minha foto de quando eu comecei a minha carreira em 2018 e você vê agora, você vai achar que é ao contrário. Olha que legal. Caramba! Antes eu tava com cara de mais velho, eu tava mais barrigudo e assim, parece que quando você trabalha com aquilo que você ama, Verdade, né? olha. Você verdade. leva essa energia, porque eu sempre falo, às vezes não é dinheiro, né? Eu era
era sócio de uma corretora de seguros. Nossa, eu tinha um jornal lá de Maringá, que eu era da SEMA, né, que é da associação lá de Maringá, eu que fazia o jornal. E assim, financeiramente eu estava muito bem. Porém, eu sempre senti um certo vazio, assim, sabe? Um vazio de alguma coisa relacionada à minha pessoa. E depois que eu descobri que realmente que a música sempre fez parte da minha vida, desde meus 8 anos de idade. Ai, que legal. Então, o início não foi fácil, financeiramente não foi fácil, porém, quando você trabalha realmente com o que você ama, você se doa, né? E mesmo nos dias mais difíceis, né? Você consegue ter o prazer de voltar para casa e falar assim, poxa, fiz o que eu gosto. Parece que as dificuldades passam com mais, assim, você consegue aguentar mais, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito na vida. Nem sempre é o dinheiro, gente, mas principalmente o prazer, quando a gente faz com amor, não tem como dar errado. Muito bom, viu? Que legal. E quantos anos você acha que o Shizu... Você que sabe a idade do Shizu? Eu nunca perguntei. Então, Shizu. quantos anos você tem? Nossa, até engasguei. Quantos anos você acha que ele tem? Eu vou falar pelos cabelos ou... Não, esquece o cabelo. Esquece o cabelo, esquece o cabelo. O Shizu deve ter uns 28. O quê? Primeiro cara que acerta, cara. Eu acertei? Porra! 28 em cima? Então ele vai Em dar cada 18 perna, pra mim. 28 Ele vai em dar cada 18 perna. pra mim. E pra mim, quanto você acha que eu tenho? Uns 35. Porra, cara, 28, 35? Não, Pela maturidade. Maturidade, porque a gente conhece o histórico. Aí tá Agora, Muito obrigado, Joey. Muito obrigado. Agora é que eu sofri muito. Não, brincadeira. Não, mas que o Shizu a gente já conhece já há mais tempo, né? A gente trabalha já há mais tempo. Eu lembro que ele era bem novinho, então assim, não deve estar muito mais mas velho. tá nessa, que uns 15 anos já desde que conheci você. primeiro Por aí. Matsuri. Então, eu lembro que você era bem novinho quando você começou a trabalhar, a gente fazia os trabalhos, né, sempre de arte, e eu lembro que ele era bem novo. Bem novo, né? Então você estava, não sei se estava no início, né? Não, tava. Eu saí da faculdade em 2002, acho que conheci você em 2004, 2005. Assim, foi uma coisa assim, você era bem recente assim na área de publicidade, né? Cara, então a gente tá mais. Nossa, vários aqui Matsuris, vários da Ford, vários festivais do Japão. Então não são 15, são 21 anos que vocês se Quantos anos conhecem você tá? já. Fala pra ele. 44 só. 44? Mais a cara. Ah, é? Eu tenho mas 43. Caramba, pô, então tá todo mundo aí. Tudo meninão. Eu devia ter perguntado quando vocês achavam que eu tinha, agora não adianta. Não, eu falei mais. 50, eu achei que você tinha 50. Não, é porque a gente entra nesse conflito porque vê tudo que já fez. Aham. Em 94 venceu lá o concurso. Não sei o que fez. Você fala, vai fazendo as contas, você fala, mas tem quantos anos? Porque não parece, entendeu? Mas já fez tanta coisa Exatamente. que você fica sem entender também. O Kendi é outro que não aparenta. a idade Nossa, que Nossa, Kendi- ele é impossível. Ele dorme no formal. Então, Eu falei, que eu conheço o Kendi assim desde da adolescência, né? Então eu falei, Kendi, eu não sei o que você faz aí, você vai ter que fazer ensinar as pessoas como ficar jovem, porque você parou no tempo, cara. Kendi é o apresentador. Quem que é ele que fala? Kendi Amai, que é o Kendi apresentador Amai, do Miss Nikkei, que ele que é o organizador aí de todos os Miss, inclusive, né? Que organizou aí o Miss. Mas aqui você no falou uma coisa verdade, né? Quando você vai ficando mais velho, às vezes você fica muito melhor, mais velho. A Emily é um exemplo disso também. Quando ela foi Miss, ela não tava na melhor forma dela. Hoje ela é muito mais bonita. Participa de novo. A gente falou já. Eu vi em outro podcast que vocês comentaram, você devia participar de novo. Olha só, ele já veio preparado. Inclusive, a pessoa que ganhou ano passado, né? Ela participou, ficou vários anos sem participar, que é a Amanda, né, depois ela voltou com mais bagagem, mais maturidade. Isso, maturidade, mais né? E mais bonita também. Então Aí, você viu? deveria participar de novo aí, ó. Só no Quem sabe? Mais um Roupa incentivando. de- Geralmente eu sou jurado de Miss, então eu Tem um olhar A gente clínico tem um já. olhar clínico, né? Para! Eles ficam me zoando, porque quando eu ganhei no Misa Matsuri, eu tava com uma parte de baixo do biquíni bem grandona. Aí o que você fala que eu sou? Parece a armadura do Giban. Vou pôr uma foto aqui. Não vai, não vai, não vai. Não, do Já Giban. Não. Já era. Chizu. Tá bom, vai. Ó, Chizuzinho. Para, vai se entregar a foto. Não, do Giban. É que ela falou que é minha A irmã. foto do Giban, né? É do Giban. É Pronto. se dane que a irmã aqui não muda não, velho. Tá bom, tá certo. Não, Jesus. Olha o cara foi. com conflito. A gente acaba, depois de conversa. Vamos negociar. Vamos ver quem vai pagar mais pra ele. Só colocar o Superman assim, que é a parte vermelha. Assim. Isso é Mas bom. Bom, e é claro, voltando pro nosso convidado, né? Você vê como vai indo, né? Eu sempre falo, gente, o TDAH do Yoshio tira todo mundo, assim, do foco e leva a gente pra outro lugar. Mas eu quero conhecer o Joey desde o início mesmo, desde a infância. Como era o Joey Criancinha. criança? Olha, gente, eu
sabe o japonesinho, o menor japonesinho da sala de aula, o mais estudioso, né? Que sempre ficava lá na frente, na primeira fila, né? Era você. E eu era, assim, muito estudioso e tal. E naquela época, cara, você sabe que eu sofria muito bullying, cara. Bullying porque eu era japonês quietinho e tal. E meus amigos, sabe, às vezes me brincavam muito. Os maiores, né, o pessoal que era maior, assim, brincava muito comigo, né? E zoava, assim, às vezes, né? Só que naquela época também, como eu era muito estudioso, os repetentes, né, os meus amigos repetentes, tudo gigantão, assim, cara grandão, todo mundo me protegia. Ai, que legal. É que eles falavam assim, não mexe com o Joy, não mexe com o Joy, né? Ai, que legal. Então eu sempre tinha uma certa proteção naquela época, né? Mas eu me lembro bem até que quando eu estava na escola uma vez, assim, eu até discuti com um amigo meu lá, e o cara era grandor, ele era da seleção da escola de handball, né? Nossa. Olha. E brincando assim com ele, nossa, ele começou a brincar comigo, e uma hora eu segurando 2 bolsas assim, de um amigo meu, aí de uma hora ele começou a brincar comigo, aí eu fiquei com raiva, eu joguei no chão assim, e dei um chute nele assim. Aí no que ele chute, só lembro que ele me deu um... Gente, imagina um cara gigante de handball, dando morro num japonês pequenininho, cai no chão assim, com a boca rasgada. Eu tenho a cicatriz até hoje aqui. Caralho. Meu Deus! Aí eu cheguei, fui pra sala de aula, tudo sangrando. Puta que pariu. Aí eu falei assim, com orgulho, e não chorei, com orgulho fiquei lá, estudando, assim, e caindo assim na mesa. Meu Saindo muito Deus! sangue. E caindo tudo sangue na mesa, aí a professora, Joy, a diretora tá chamando lá, né? Aí chamou lá na diretoria, levou meu amigo e falou assim, ó, você pode processar os pais dele, porque você é pequeno, e tá saindo sangue, não sei o quê. Aí eu falei, não precisa processar, não, foi brincadeira. E esse amigo é amigo meu até hoje, sabe? Olha! E engraçado que nele ficou uma cicatriz, sabe? uma cicatriz na mão dele, e a gente se encontra lá em Maringá, às vezes eu encontro e falei, e aí, cara, como é que vai a cicatriz na mão aí? Porque a minha tá até hoje aqui. Mas assim, aí foi assim uma discussãozinha. Mas você boba. vê que legal? Antigamente era assim, resolvia assim. Não, a gente... eu falei, não. Que legal, não incentivo isso não. Não, eu digo assim, eles brigavam, putz, beleza, tá bom, hoje somos amigos. Hoje, meu, e uma até discussãozinha... hoje. E a gente brinca, zoa. E aí, como é que vai a cicatriz na sua boca? Aí eu, tá aqui ainda. Eu passo a língua, eu lembro exatamente o que aconteceu. Dente, né? E aí a sua mão aí, tá a cicatriz aí? Que legal. Nossa, mas foi forte, né? Porque pra não sair é. cicatriz todos esses anos, imagina só. E não quebrou o dente? Não, só cortou. E aí, Ficou depois na mão disso, dele, né? pedacinho, né? Aí, e naquela época, eu lembro que eu fazia inglês, né? Eu fazia FISC, né? E eu já tava no Advanced, já quase formando no inglês lá. Aí um dia eu cheguei e falei pra minha mãe, mãe, eu não quero mais fazer inglês. Eu quero fazer taekwondo. Ele falou, mas por que taekwondo? Eu tô cansado dos caras ficar zoando comigo. A hora que o cara vai querer me bater, eu falei, please. Não dá. Ele falou, não dá. Eu falei, mãe, você vai me defender. eu vou fazer taekwondo. Aí você sabe que isso daí foi uma virada na minha vida, sabia? Que legal. Porque eu comecei a fazer taekwondo e isso me deu uma autoestima, assim, segurança, sabe? Depois na juventude, né? Vixe, aquela fase de juventude que a gente, né? Antigamente, né? Tinha... turma era muito... Lá em Maringá, pelo menos, nossa, tinha turmas, né? E eu tinha minha turma e tal. Eu era muito briguento. É mesmo? Olha! Foi uma fase minha difícil lá. Coitado do meu pai e minha mãe. Ele sofreu muito. Olha, que legal. E a gente tinha uma turma, uma gangue mais de 200 caras lá. Que isso? E a gente era muito respeitado lá, né? Muito, muito respeitado em Maringá. Tanto que o lema lá em Maringá sempre era falar assim, mexeu com o japonês, mexeu com todos. Então, todo mundo fora da comunidade lá não mexia com os japoneses. Porque a gente sempre dava o exemplo. Quando algum brasileiro mexia, a gente juntava toda a comunidade, vinha 200 caras de uma vez assim em cima do pessoal. E o pessoal, não mexe com os japoneses lá, porque eles são bravos, Só que isso só em Maringá, era engraçado. E naquela época eu já cantava, que eu comecei a cantar com 8 anos de idade, né? E eu sempre tive um sonho de ser cantor. E quando eu sempre soube separar, falei, não, essa coisa do Joy bravo, briguento, é só em Maringá. Eu ia para Londrina, ia para qualquer outra cidade, vinha para São Paulo, eu tinha meus primos que eram briguento pra caramba. Não, aqui em São Paulo não vou brigar, eu vou ser o Joy, né? O Joy, né?
E aqui eu fui... Todas as outras cidades eu ia conquistando as coisas através da música. Né? E lá Sempre através da... E Maringá na porrada. Maringá era tudo... Imagina o maior grupo de fã dele, Maringá, que ele, ó, vou cantar, hein, mano. Bate palma agora! Bate aí, bate palma, senão depois eu vou estar de olho aqui. Né? Vem 200 caras em cima de você. Não, mas foi uma fase assim, de juventude que eu nunca falei. É a primeira vez que eu tô falando Oh, essas coisas. yeah. Tá vendo? São coisas novas aí. Não, mas foi uma fase assim, de adolescência, né? Quantos Hoje em anos dia, você tinha? a fase de 40. 14, 15 anos, até os 16, até os 17 anos, vai. Quando eu fiz 18 anos, quando eu fiquei maior, eu falei, não, agora não posso mais brigar, porque não vai pra cadeia, vai dar cana. Falei, enquanto a gente é criança ainda... Mas lá tinha aqueles bailinhos japoneses também, lá em Maringá? Sim, tinha os bailes lá em Maringá. Então, Colônia é forte lá, né? muito forte, né? A SEMA, lá que é a Associação, né, Cultural, a gente é muito forte. Então, assim, tinha muito essa coisa, sabe? E de pequeno, né, como eu falei, eu sempre tive um sonho de ser cantor, mas era um sonho engraçado a forma como eu vi como cantor. Porque antigamente eu assisti o Kohaku Tagasen, né? Que é aquele concurso, é um concurso, né, de homem contra mulher que tem todo no final do ano. E em Maringá não passava, só passava aqui em São Paulo, no Imagens do Japão, né? Que passava aqui. Nossa, esse programa é pra pouco. Era antigo. Você não é da sua época. Eu assisti. TV Gazeta, né? Rosa Miyake. Primeiro dia do ano, né? Que passava. Exatamente, todo dia primeiro do ano. E como a gente sempre vinha passar ano novo aqui em São Paulo, ou vinha para aqui para Mogi, né? Para Biritiba Mirim, que meus avós moravam aqui. E eu sempre me lembrava que quando chegava a hora do domingo, né? Que era domingo no almoço aqui, né? Sábado no almoço, que era domingo à noite lá. Sábado à noite lá. Aí eu ficava sentado, assim, na frente da televisão, sempre assistindo, né? O concurso. E eu via aquele palco, falei, nossa, que palco lindo. Aí eu ficava assim na minha cabeça, nossa, um dia eu quero cantar nesse palco aí, né? E mentalizei isso desde pequeno. Um dia eu vou cantar nesse palco aí, né? E foi justamente o mesmo palco. Puta que pariu. Que quando eu cantei na NHK, Nossa, na final. É que eu conheço tua história, mas não sabia dessas coisas. Ó. Não, então, foi uma coisa engraçada, porque fui alimentando. Mas eu sempre, quando eu via de forma diferente. Já desde pequeno, né? Eu sempre via legal, diferente, né? As coisas. E eu não via assim, nossa, que legal o cara cantando. Eu falei, nossa, que palco, caramba, cantar coisa. Eu vou cantar um dia aí. Eu quero cantar um dia, eu cantar um dia aí. Sempre assim, mentalizando, né? E outra coisa também que eu sempre alimentei, sempre foi essa coisa de você... tipo assim, eu sempre fui muito espontâneo, né? Tanto que na época quando eu era criança, quando eu participava dos concursos, eu fui bicampeão brasileiro aqui em São Paulo, né? Da categoria infantil. De música. De música. Aí quem começou a cantar mesmo foi minha irmã, a Jane, que ela cantou 1 ano antes de mim. E eu via ela sempre ganhando roupa nova da minha mãe, viajando. Aí eu falei, caramba, eu também quero isso. Legal esse negócio de cantar. Vou ter que ser artista. Porque meu pai tentou me colocar no beisebol, né? Aí falou, Joy, vou te levar para fazer beisebol. Só que meu pai acordou domingo de manhã, 5 horas da manhã, para chegar lá. Eu falei, nossa, domingo é um dia que eu posso acordar tarde, né? Eu falei, final de semana. Aí acordar cedo, eu falei, caramba. Aí chegou lá naquele sol escaldante de Maringá, correndo, corre. Eu falei, pai, eu não quero isso não, pai, eu não quero acordar todo dia domingo, eu não quero. Aí depois ele me levou pro tênis de mesa. Aí tênis de mesa lá também. Até pratiquei um pouquinho, mas também não sentia aquilo. Mas quando eu comecei a cantar, foi onde eu me encontrei. Tanto que na época existiam grupos de cantores lá em Londrina que chamava a CAL, que era a Associação dos Cantores Amadores de Londrina. Eles juntavam, são vários, era tipo uma banda que eles tinham, e eles juntaram vários cantores com o pessoal de Maringá e Londrina para fazer um show lá em Campo Grande. Isso foi em 1979, né? Eu estava com 11 anos. E foi várias pessoas adultos, né? E eu fui a única criança que foi chamado para participar desse show, né? Então só tinha adultos. Eu, desde pequeno, já lá com 11 anos, eles me chamaram e eu lá no meio de todos os adultos, o pessoal de 15, 16 anos, aí uma criança. E eu participei do show,
fazia os teatrinhos junto com eles para brincar, porque eu sempre fui muito comunicativo no palco, né? Também era muito... Sempre teve presença de palco. Sim, eu me sentia muito bem à vontade no palco, né? Então, acho que são coisas que foram me alimentando, sabe? Então, eu sempre falo que o que eu faço hoje foi tudo uma coisa que eu já vinha me programando desde pequeno. É uma coisa que eu vinha aprendendo desde pequeno, né? E lá em Maringá também, quando eu tinha na adolescência, já com 14, 15 anos, a gente organizava os eventos lá, né? Eu organizava show, né? E tinha um show que a gente organizava, chamava Xindim Pop Festival, né? Que foi o primeiro evento de jovens lá de Maringá. Que eu me lembro que eu cheguei, meu pai era diretor do departamento de canto, falei, pai, a gente quer fazer um evento, né? Que a gente quer fazer um show só para jovens, né? Só pop, só pode cantar pop, né? Xindim Pop Festival. Xindim pessoas iniciantes, pop, né? Com música pop. Aí eles deram uma carta branca pra gente de fazer esse primeiro evento e estourou lá em SEMA, lá tinha gente saindo para tudo quanto é lado lá, e de tão sucesso que foi. E pra você ter uma ideia, vocês que organizam evento também, o palco, nós trocávamos de cenário 4 vezes. Você sabe que durante 3 horas de show, a gente fechava a cortina, de repente abria, era outro palco. Então a gente se inspirava muito no programa da televisão japonesa, que tinha um programa que chamava Yoru no Hito, que cada cantor que cantava, os caras mudavam o cenário. Cada cantor que cantava. Você lembra? Né? Tem vários programas, eles mudam tudo, né? Mudam todo o cenário. Aí eu falei, caramba, vamos fazer isso no show. E a gente fazia isso no show. E eu era o responsável na época, né, de trazer as atrações de fora. Então eu vinha sempre para São Paulo. Eu vinha para cá, pegava ônibus, ia tudo quanto é concurso de karaokê aqui e ia assistindo as pessoas. Eu falei, nossa, esse cara aqui canta, é legal para show. Aí eu levava lá para Maringá. Mas você cantava também? Não, nesses concursos não, eu só vinha como olheiro. Eu só vinha como olheiro. Que legal. E era engraçado porque eu falava assim, pô, eu era um caipirão, né? Aí até para as pessoas ganhar confiança, às vezes demorava um pouquinho. Falei, né, que eu falasse, eu sou lá de Maringá, a gente fazia um evento, eu queria levar você, que não sei o que, então a gente organizava isso daí, né? E na época também, a gente queria fazer uns efeitos de gelo seco, e em Maringá não existia nem máquina de gelo seco, nem existia gelo seco. Então o que eu fazia? Eu vinha para São Paulo, pegava o ônibus, ia na fábrica de gelo seco aqui, eu comprava isoporzão gigante, assim, 120 quilos de gelo seco, né? Embrulhava tudo, pegava um ônibus, né? Isso na sexta-feira à noite. Pegava um ônibus, chegava no sábado de manhã lá em Maringá, aí até a noite, aquele 120 virou acho que uns 30 quilos. Meu Deus do céu. Não, ia derretendo, né? Sim. Aí na hora a gente fazer o show lá, falou, gente, ó, só tem gelo para 2 músicas. Então, a gente precisa escolher qual música. Então, a gente fazia, sabe? Então, e nessa época aí também foi muito legal, porque foi justamente a época como a gente organizava o show, foi quando eu fui aprendendo também a produzir as coisas, né? E lá em Curitiba, eu fiz faculdade de análise de sistemas e eu também organizei o primeiro show de jovens lá que chamava Nikkei Pop Show. E lá em Marília também eu ajudei o pessoal a organizar o primeiro show que chamava Xindim Night, né? Que era um outro... Então eu sempre estava junto, organizando as coisas. E era legal que toda essa bagagem é o que eu uso hoje nos meus shows. E não só como cantor, como também como produtor, né? Uhum. Então acho que, como você falou, de infância, a gente vem, né, desde pequenininho, mas alimentando tudo que a gente faz hoje. Né? Meu, parabéns em primeiro lugar. E eu queria saber, assim, qual música que te inspirou, que você falou, essa é a minha música quando eu canto isso. Assim, você fala no concurso? No geral, assim. Então, a música que mudou tua vida e essa música que eu canto desde pequeno é a música que eu amo, que fala quem é o Joey, sabe? Olha, se for pensar, são tantas músicas, né, assim, que a gente sempre tem fases da vida, né? São fases da vida. Eu acho que uma das músicas que marcou muito, com certeza, foi a música que eu ganhei o concurso, né? Da NHK, que foi assim, foi engraçado, porque foi justamente um desses shows lá de Maringá que eu organizava. Eu levei um amigo meu aqui de São Paulo, que ele fazia muito sucesso aqui em São Paulo, e quando eu vi ele cantando, eu falei, caramba, você canta muito. Aí eu levei ele para Maringá, ele chamava Wilson Miyawaki, conhecido como Guri,
E eu falei, você vai cantar lá em Maringá. E ele cantava uma música, e eu falei, cara, que música linda, né? E eu pedi pra ele, pô, você não me empresta um karaokê pra mim, né? E ele me emprestou, na época era fita cassete. Só que era regravação da regravação da regravação. Nossa, da regravação. E você sabe o que acontece, né? Aham. Parece que tem uma tempestade. Aí depois vem a música. E eu comecei a cantar essa música. Então, quando eu cheguei no Japão, a primeira vez que eu fui pro Japão, a primeira coisa que eu fui atrás desse karaokê. Eu fui numa loja lá de vendia CDs e tal, e eu fui lá, Que legal. pedi pra mulher procurar pra mim e ela achou. E foi justamente essa. Aí eu peguei o karaokê, aí assim, não tinha aquela tempestade, né? E eu comecei a treinar direto no Japão. E foi com essa música que eu participei em vários concursos lá no Japão, até chegar na NHK. Que é a música Shine On Kimigakanashi. Dá uma palhinha, pode cantar? Ah, meu Deus do céu. Ó, essa música você tem que estar meio que um aquecimento vocal, mas vamos... Não, Vamos, eu sabia cara. que você ia fazer essa... Na hora que você falou, eu fiquei, não fala. Mas, ó, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, se não quiser agora, Não, finalzinho do vamos podcast, vamos tentar. Mas, ó, pessoal da técnica aí, segura um pouco o volume, que agora vai sair meio forte aqui. Até longe. Mas eu vou cantar só um pedacinho, Isso, né? um pedacinho. Que é justamente foi o início, que é o início da música, né? Que começa assim. Shine no hoshi mo mienai yoru ni kimi no sugata ukande kieru. Puta que pariu, velho. Arrepiei Por toda. isso que é bom faz ao vivo e o cara não precisa nem de aquecimento. O cara é foda, velho. Ele precisa de aquecimento vocal. Isso aí que ele fez foi só pra mostrar. Eu não preciso de nada. Exatamente. Eu não Ele fez preciso- só um charme, ó, eu não aqueci, mas... Pronto, já era. E aí- Pronto. Pronto. Mas que é isso? Me Parabéns. arrepiou inteiro. Nossa, sensacional. Você sabia que a gente cantou junto já? Ah, quando? Aí, mano, se liga, velho. Aí, caramba. Nossa senhora. Vamos ver, quando foi? Foi no casamento da minha cunhada, a Karina. Peraí. Caramba. Só que foi o primeiro casamento dela, não com o meu irmão. Ah, Karina Takagaki, que é Kimura. peraí, mas isso foi já faz quanto tempo? Ah, mano, faz uns 20 anos já. Ela já tá com o meu irmão, acho que 17 anos. Mas 16 eu anos. já tava cantando já... Você cantou no casamento dela. Mas eu Foi acho lá que- no Náutico, aqui em Mogi. Ah, no Náutico, eu lembro desse casamento. É que Então, eu não sei, era- não lembro das pessoas que estavam lá, É. mas eu me lembro que eu vim participar de um casamento, sim. Aí, mano, eu tava conversando, na hora que você tava cantando, ele para na minha frente e coloca o microfone assim, ó. Era Você Morango do para de Nordeste. Nossa senhora! Eu lembro Lembrou? a Deu música, flash, né? deu flash agora? É, nossa Ele senhora! tava cantando ah, Morango do Nordeste, começou a vir do meu lado, e eu, pra disfarçar, fui conversar, ele meteu o microfone, assim, ó. Que eu queria, que ele tava já fazendo isso. Aí eu cantei com ele, você aplaudiu. Ai, é um amor! É isso aí, ó. Conhece essa música? Não, Não, Morango do Nossa, Nordeste. conhece? Torou sucesso essa música. Morango do né? Nordeste, não conhece? acho que não. Eu acho que não Possível. é da sua época, hein? porque- Canta o refrãozinho. Canta É o assim. refrão. Não, agora... Ai, é o amor. Ai, 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 é o amor. É o amor. Estava tão estonha que... É isso mesmo. Essa música aí, assim, foi uma música que estourou, tinha assim, umas 50 pessoas cantando a mesma música, né? Que com a mesma letra. Vários cantores lançaram, então pegou e, né, fez o maior sucesso na época, né? E aí foi quando eu te conheci, na verdade. Que eu Ah. falei, Olha que e aí, legal. aí, ó, viu a história? Vibração. Nossa, gente. muito legal. Ainda bem que foi na parte boa, né? Já a pessoa falou, pô, você tá me devendo dinheiro. Você lembra aquela vez que eu paguei... Você lembra aquela vez lá Você vai que... direto? Hã? Tá. Você, ó, tá vendo como é ruim dever pras pessoas? Eu tô fazendo uma brincadeira, ele lembrou que ele tá me devendo. Ai, não deixava, por isso que eu usou. Não, eu só fui fazer uma brincadeira. Ele falou assim, foi uma É, indireta? então. Aí, ó, você vê que a pessoa já leva pro outro lado. Mas que engraçado, né? Porque lá em casa, por exemplo, tem os CDs do Joey, né? Aham. Aí quando a gente conheceu pela primeira vez, eu falei, nossa, o Joey vai cantar em Mogi? Acho que foi em 2004. Foi naquele Akimatsuri que foi lá no... Não, foi no Bukyo. Ah, que foi lá no Ceagep, É, do lado da... Ceasa. É, o que era lá? Do lado Na da frente onde Cobal. É o tá. Ceasa, né? Onde Ceasa, onde É, é eu não lembro Ceasa. o que é o nome lá, mas... Centro Cívico. Acho que é isso aí. Falei, caramba, o Joey tá aqui. Eu tava no palco, acho que foi a primeira vez que eu tirei foto lá, né? Falei, caramba, ó, o Joey tá aqui perto do ladinho aqui. Agora tá aqui, né? Com a gente aqui, cantando ao vivo. Mas, nossa, aqueles CDs eram bem bacanas. Aí tinha aquela versão que você cantava do Shimauta. Falei, nossa, o cara que canta o Shimauta tá aqui.
O cara Que transformou legal. o Saigo no Iwake numa música nacional bem Essa forte. daí, então, essa é outra música que até comentar que Essa putz, música eu gosto. essa aqui com certeza assim marcou muito a minha É, vida, né? porque ela tem uma história muito legal, né? Porque quando eu fui pro Japão, a primeira vez que eu fui pro Japão, foi uma coisa muito inusitada, né? Porque o pessoal fala, mas como depois que você foi pro Japão? Por que você foi pro Japão na época? E eu sempre alimentei essa coisa de querer ser cantor, né? E eu participava de vários concursos que naquela época eles davam passagem pro Japão, nos concursos aqui em São Paulo. Só que eu nunca fui o melhor cantor do Brasil. Eu sempre fui cantor pop, né? E naquela época quem ganhava o pessoal cantava enca, assim, mais música romântica. Nossa, eu não tinha nem chance no meio do pessoal. E eu sempre vinha participar em vários concursos aqui em São Paulo, no Bunka, né? E naquela época eu fazia faculdade em Curitiba e à noite eu fazia bico como sonoplasta no karaokê, lá de Curitiba, que chamava Karaokê Ginza. E a dona era muito amiga do meu pai, né? Aí ela uma vez chegou para mim e falou assim, pô, Joy, já que você vem sempre, eu sempre ia lá pro karaokê depois da faculdade, que era caminho, né? Eu saía da faculdade, eu ia para lá. E eu sempre levava uma galera, né? Sempre falava, hoje eu vou no karaokê, né? E a gente sempre ia uma turma muito grande para lá. Aí um dia ela falou, pô, você, já que você tá sempre aqui, você não quer trabalhar aí, né? Ficar ajudar eu aqui como sonoplasta, né? Só que não tem salário, né? Mas você pode comer. Aí eu falei, pô, que legal, meu. Ó, Aí eu falei assim, você estudante, universitário, você depende de mesada, né? Eu falei, nossa, eu vou comer aqui no restaurante, né? Então ela falou assim, você pode comer o que você quiser. Então eu só pedia, como eu só tomo água, tomava água, eu tomava água e eu comia bem, né? Era restaurante japonês, tinha o karaokê e o restaurante era um restaurante Nakaba na época, que até hoje existe. E esse karaokê não tem mais karaokê Ginza. E então eu comia lá, comia teixoco, né? Lamen, então eu comia muito bem. E eu fazia o que eu gostava, né? E de vez em quando eu cantava. E na época o sonoplasta era com fita cassete, né? Que você tem que nossa. pegar. Você tinha que ficar ouvindo assim a posição para ver se era música, pegar a letra da pasta, colocar na ordem, assim, era uma coisa bem diferente de hoje, que é só apertar botão, né? Uhum. E nesse karaokê, quando eu estava lá, eu participei de um concurso que na época foi organizado lá dentro desse karaokê, que participou todos os bares karaokê de Curitiba, né? Todos os bares karaokê, assim, era bares karaokê com brasileiros também, né? Não era só japonês. Estava começando a onda do karaokê, mas não tinha videokê ainda na época. Então, a gente fez esse concurso e eu participei e eu acabei ganhando esse concurso aí, na época. Aí eu conheci um dia eu estava lá no karaokê, um amigo meu falou assim, Joy, eu quero apresentar um casal para você, que ele foi o patrocinador, né, do evento lá, e na época eu ganhei um aparelho de karaokê, assim, que chamava Som Game da National. Era um pequenininho assim, que foi o primeiro aparelho de karaokê, não, pra gente cantar, não assim que tinha músicas, mas ela tinha um toca-cassete e tinha entrado no microfone e tinha eco. Nossa, esse aparelho, assim, pra quem era cantor amador, pra treinar era uma maravilha isso daí, né? E eu acabei ganhando esse aparelho, né? E aí ele me conheceu, ele falou assim, pô, Joy, fiquei sabendo que você ganhou, tá, não sei o que, parabenizar você, tal, não sei o que, e que eu fiquei sabendo que você treinava na sua casa com o Walkman, né? Porque eu não tinha aparelho, só tinha o Walkman, aquele Walkman da Sony, né? O primeiro Walkman. E eu treinava assim com o Walkman em casa, só cantando sem microfone. E como eu dançava pop, eu tinha que, na época, eu lembro que era muito pequeno o palco. E eu dançava, cantava, pulava, fazia o maior malabarismo. Aí eu falei assim, então eu vou treinar no mesmo espaço. Como eu sabia mais ou menos o tamanho, eu pegava 4 cadeiras assim em casa lá e ficava treinando com o Alckmin no meio daquele espaço. Eu falava, tem que dançar no meio do espaço. Então eu já ia me preparando para aquele momento, né? E aí eu acabei pensando e tal, e ele falou assim, poxa, só que você não tem microfone, né? Aí ele perguntou pro meu amigo, qual que é o melhor microfone que tem, né? Eu falei, é o Shure, né? Aí ele falou, nossa, então compra um Shure pra ele. Eu falei, caramba, acabei de conhecer o senhor, né? Como assim um microfone, né? Caramba. Ele falou, não, eu quero te dar um microfone pra você treinar, não sei o que, você tem muito talento, né? Eu falei, senhor é doido? Meu, Shure na época, assim, hoje a gente já é caro, mas na época era uma coisa assim, exorbitantemente caro, porque era importado, só tinha importado. Né? E aí eu falei, não, muito caro. Ele falou, não sei o que, compra. Aí eu falei, então faz o seguinte,
Tem um microfone da Lesson, né, que tem cápsula Shure, que ele é 1/4 do preço. Se for esse aí, até eu aceito. Mas o Shure eu não vou aceitar, não. Aí ele falou, então tá bom, se for esse, você aceita? Eu falei, tá bom, aí eu aceito. Aí ele me deu de presente, né? Depois ficamos amigos, né? Depois, quando chegou na época da formatura, me formei lá em Curitiba, né? E foi justamente no mesmo ano que eu fui campeão brasileiro da categoria Pop, lá no Brasileirão, lá em Maringá. Aí ele me chamou, pastor Joy, eu quero fazer um almoço para te dar... Para fazer uma despedida, né? Para você, que agora você formou e tal, né? Falei, legal. Fui lá na casa dele, primeira vez que eu fui na casa dele. Uma casa enorme lá e tal. Tinha 4 filhos lá. Aí ele chegou, sentou comigo, almoçamos. E no finalzinho do almoço ele falou assim, Joy, e agora? O que você vai fazer? Né? Eu falei assim, eu vou fazer minha diversificação na minha carreira, que eu me formei em análise de sistemas. E falei assim, eu vou tentar a carreira, né? Como análise de sistemas, né? Me aperfeiçoar. Aí ele falou, e na música? O que você vai fazer? Por que você não segue carreira? Você tem talento, né? Aí eu falei, eu tenho sonho de ser cantor, né? Ele falou, você tem que ir pro Japão, né? Lá você canta muito bem música japonesa. Eu falei, então, eu participo, né? Sempre nos concursos lá em São Paulo, só que é muito difícil, tem muita gente muito boa, é muito difícil. E eu não tenho chance de ganhar, mas eu sempre estou participando. Eu falei, não, vai pro Japão, porque passagem você já tem. Caraca, velho. Isso foi em 1988, antes da era de Kasegi. Entendeu? Então, naquela época não se falava de emprego. Aí eu fiquei meio em baque, assim, né? Falei, mas, caramba, eu não posso aceitar isso, né? Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, lembra aquele homem que me deu o microfone? Ele tá querendo me dar uma passagem pro Japão, né? E o que eu faço? Aí ele conversou com meu pai lá tal e sei lá, se entenderam, né? Tá bom. Aí... Quantos anos você tinha? Na época eu tava com 20 anos. Nossa. Eu me formei com 20 anos, né? E nessa época que eu me formei, antes de ganhar essa passagem, é bem interessante como Deus ele coloca umas coisas assim na nossa vida, né? Ele vai... Parece que é um castelinho que ele vai montando na sua vida, né? Aí, acho que uns 6 meses antes, eu cheguei para minha mãe, né? Eu gosto muito de cozinhar e eu sempre sentava do lado da minha mãe, sempre aprendendo ela a cozinhar. E falei assim, mãe, tô sentindo que eu vou pro Japão. Eu falei, você é doido, menino? Né? Naquela época é muito caro pro Japão. Era assim, coisa do outro lado do mundo, era muito distante ir pro Japão. E a gente se pôs de família meio, não é uma família muito... que tinha muito dinheiro. Meu pai trabalhava lá para sustentar 4 filhos, né? Mas falei, mãe, eu tô sentindo, mas se aparecer a oportunidade, eu vou. Ela só falou isso. Então, quando ele me deu a passagem na época, eu falei, eu vou, né? Eu agarrei assim, né? Falei, eu vou. Aí, naquela época, né? O pessoal de Maringá, todo mundo ficou sabendo, né? Falou, nossa, o Joy vai pro Japão, vai não sei o que, vai pro Japão, né? Coitado, né? Para onde que ele vai fazer? Aí é incrível que meu pai sempre foi uma pessoa muito prestativa, muito ativa lá em Maringá, na SEMA, né? No clube. Ele sempre ajudou muito mais pessoas. Aí, o que aconteceu? Começou todo dia. Vinha alguém lá em casa, algum amigo do meu pai, uma senhorinha, sempre vinha assim, olha, R$50 aqui, eu quero que é dá para um almoço para você. Aí vinha outro e falou, eu trouxe 1.000 ienes que eu tinha lá, esse daqui é para você, dá para uma refeição. E foi chegando várias pessoas que foram trazendo, sabe, uma ajudinha. Fiquei muito preocupado que eu não sabia falar nada japonês. Nada. E depois, como eu organizei aquele primeiro show de jovens lá em Curitiba, na época, o seu Júlio Ando, que eu era o presidente, né, lá, ele falou assim, Joy, eu quero que você organiza mais uma vez esse show, que justamente era 88, eu falei, e vamos fazer a sua despedida. 50% do lucro nós vamos dar para você. Em gratidão pelo que você fez pra gente. Caceta. Aí eu falei, caramba, né? Que legal. Aí depois eu fui pra Marília, organizar lá ajudar a organizar os meus amigos, organizar o evento deles, que eles me chamaram assim 2 dias antes só do evento. Aí no final não tinha nada pronto. Eu tive que varei 2 noites lá trabalhando, organizando tudo, né? O evento para ajudar. E depois que acabou o evento, o presidente da Sasazaki, né? Que era Toshimitsu Sasazaki, que era o Tika, né?
ele me juntou, assim, tava sentado na mesa, ele falou assim, Joy, fiquei sabendo de tudo que você fez aqui pelo evento, e eu quero também te ajudar, e me deu, acho que na época, alguns dólares, sabe, assim, não sei se era 300, 400 dólares, era uma coisa, para mim era muito, né? E deu também dinheiro. Então, várias pessoas muito preocupadas comigo de ir para o Japão, porque falaram, você vai sem emprego. Eu fui sem emprego para o Japão. Né? Eu fui, que um amigo meu falou assim, ó, vai lá para Okinawa, da Okinawa lá, se você consegue. Eu fui como estudante na época. Eu não tinha nem visto de trabalho, né? E eu fui. Então, assim, na época, quando eu fui, eu falei para minha mãe, falou, ó, eu vou, e essa manifestação das pessoas, né? Que quantas pessoas me ajudaram. Então, assim, a minha vida toda, a minha carreira, desde o início da minha carreira, eu sempre tive muita ajuda. Né? Por isso que acho que eu participo em trocentos mil eventos beneficentes, porque é o lado meu de gratidão, entendeu? Que legal. Eu tenho essa gratidão porque eu sempre fui ajudado. Então, agora que a gente está bem, né, por que não ajudar as pessoas? Né? Mas desde o início da carreira, quando estava começando também, eu falei, não, beneficente é uma coisa que eu sempre, quando eu tiver disponibilidade, com certeza eu vou ajudar. Então, a gente sempre participa nos eventos beneficentes, faz vários eventos, justamente por eu ter sido ajudado. Então, acho que assim, o mundo é sempre, né, coisa de reciprocidade, né? Que bacana, hein? Parabéns, olha que história. E deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade. É Joy ou Joy? Que você fala Joy... Olha, tá aí uma coisa que todo mundo me pergunta. Só porque, Yoshimel, né? Porque lá em casa, as pessoas, quem me conhece de criança, o pessoal chama de Joy. 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 Aí meu dia me chama Joy. Aí ele fala Joy, né? E hoje a pessoa fala Joy Hirata, né? Então, hoje eu já nem ligo mais. Pode ser Joy, Joy. Lembra na live de Mogi que tinha a Márcia, que mandou clipe? Ah, meu amigo Joy. Falei, nossa, a Márcia perdeu mesmo, né? Virou japonesa. Falei, é Joy mesmo? Vamos cortar ou nada? Não, mas é que cada um, dependendo da época da minha vida, eu me chamava de um jeito diferente. Mas eu nunca corrigi. Falei, tá bom. Mas seu nome inteiro é Joy Hirata. Joy Akio Hirata. Akio? Nossa, que legal. Tanto que na minha infância, quando eu cantava nos concursos, no show, eu era chamado de Akio-chan. Akio-chan. Nunca era Joy. O Joy veio só na adolescência em diante. Que legal, meu. E quando eu fui seguir carreira, né? Quando me lancei, né? O pessoal falava, e que nome artístico você vai dar? Aí eu falei assim, cara, eu tenho uma história com meu nome, não tem como mudar, né? Aí e minha mãe, engraçado que o sonho da minha mãe sempre foi que algum de nós fosse cantor, né? E ela deu os nomes para todos os filhos, nome diferente. Tanto que meu nome é inspirado no Joe Cooker. Já foi pensado em ser um nome artístico, de um cantor famoso lá nos Estados Unidos, que legal. Então, ela já me deu o nome que... ela queria que alguém fosse cantor. Nome de artista. E eu descobri, foi no ano passado só, que eu descobri que a minha mãe, com 16, 17 anos, ela fazia parte de uma banda. Oxi. Exatamente. Porque todo mundo que conhece meus pais e minha mãe mais velha, sempre viram meu pai, que era líder na parte de canto, porque ele cantava, ele fazia parte do departamento de canto. Mas quem começou a cantar era a minha mãe, que depois fez meu pai começar a cantar. Olha isso. E eu não sabia. Eu conheci um amigo meu, que tem um amigo meu, grande amigo meu, e o pai dele falou, Joyce, você sabia que sua mãe fazia parte da mesma banda que eu? Eu, como assim? Eu não sabia, não. Aí ele mandou uma foto dela. Cara, ela com 16 anos, ela era cantora de uma banda lá em Maringá. Ou seja, o talento tá no sangue. É familiar, né? Tem a sua irmã, tem a Pamela. Então, minha mãe sempre, meus pais sempre incentivaram na moça, sabe? Caramba. Me deram muito apoio, né, nessa questão. Então, por isso que eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, né? Porque além de fazer o que eu gosto, porque tem muitos cantores, né? Muitas pessoas que têm essa dificuldade. Porque falar assim, você vai ser cantor? Primeiro que muitas pessoas falando, cantor, já é tudo pessoal torto, é uma carreira insegura, né? Às vezes o pessoal até brinca, fala, o que você faz? Eu sou cantor. Mas você trabalha com o quê? Eu tenho minha vida isso também. Mas qual que é a sua profissão?
Essa é a minha profissão, ser cantor. Uhum. Isso mesmo. Você vê que é bom isso mesmo que você falou, né? Que a família também apoiou, pode seguir os sonhos. E realmente eu acho que é porque tá na genética da família, né? A gente Exatamente. conhece a Pamela, que é uma cantora extraordinária, excelente. Assim, toda vez que ela abre a boca, eu choro, ou eu me A arrepio. Pamela, assim, a Jane, né, minha irmã também. Então, Sim. assim, despertam veio emoções. uma coisa assim que é muito de E, família. e você né? tem que fazer aula? Aula Desde técnica? pequeno. tipo, Desde pequeno. eu participei de um coral quando eu era criança, participando do coral, eu fazia Nihongaku, né? Aula de japonês, mas eu não gostava de fazer aula de japonês, cara. Eu só ia na aula de japonês porque no final da aula tinha aula de canto. Ah, eu que fazia legal. aula de canto. Por isso que eu fui bicampeão brasileiro, eu fazia aula com a minha professora de canto, e eu participava de um coral que cantava nas igrejas, né? Que era lá desse mesmo colégio, só de japoneses, né? E eu era o solista, né? Então, eu era o solista do coral. Então, desde pequeno, eu fazia. Mas no Nihongaku mesmo, eu só cheguei até o número 2. Eu chegava até o número 2, eu reprovava, voltava de novo. Eu nunca passei pro 3. Eu sempre ficava no livro 2 e não saía. Mas, na parte de música, desde pequeno fiz aula. Depois disso, fiz várias aulas. Quando eu me lancei, né, em 98, foi lá no Japão, na Nagoya. Eu me lancei primeiro no Japão, depois em 99 eu vim para o Brasil e me lancei aqui no Olímpia, na Casa Petária Olímpia, que era uma das maiores casas de shows aqui de São Paulo. E quando eu voltei para o Brasil, eu assumi a carreira de música brasileira sertaneja. Né? Mas por que sertanejo? Porque eu sou do interior de Maringá. Ah, tá. Né? E lá eu ia direto no rodeio, eu vi Chitãozinho e Chororó estourar naquela época. Eles eram de Astorga, que é uma cidade vizinha de Maringá. Então, eles sempre faziam show lá em Maringá e eu ia assistir. Então, eu já gostava de música sertaneja e por ser agudo, né? Então, quando eu adotei o estilo para o Brasil, eu falei, eu quero música brasileira, eu quero sertanejo. E eu tive que, então, fazer aula de canto e tirar o sotaque, porque a maioria das pessoas que cantam desde pequeno música japonesa, quando vai cantar música brasileira, sempre traz o sotaque. Não tem jeito. Mesmo a gente sendo brasileiro, né? Uhum. Porque o jeito de cantar é diferente, Uhum. a pronúncia... a música japonesa a gente usa muito vibrato, né? E já na música brasileira não pode ter muito vibrato, você tem que segurar. Que legal. Aí, na época, eu fiz aula com uma professora chamada Nancy Miranda. Ela era uma das professoras mais conceituadas de São Paulo, que é justamente a professora da Elis Regina. Olha, Ela foi a professora da Elis Regina. Caraca, velho. Aí eu tive que fazer aula com ela para ajudar a tirar esse sotaque, né? E fora isso, quando eu fui para o Japão também, quando eu morei lá, eu fiz aula com vários professores, então assim, eu sempre fui fazendo aula de canto, que é muito importante, né? Mesma coisa que o esportista, você não vai fazer uma corrida de 100 metros sem ter um treinador, né? Então é importante ter. E deixa eu perguntar, qualquer um pode virar cantor fazendo aula ou não? Mesmo que a voz, ela tem que nascer com a voz? Eu dou exemplo por mim, cara. Sabe essa coisa do vibrato? Eu só fui aprender a fazer vibrato com 24 anos, né? Quando eu voltei a cantar na juventude, eu tinha uns amigos meus que eu incentivei a cantar, os caras já começaram a cantar e já faziam vibrato, cantava e ganhava um monte de coisa. Eu falei, caramba, cara, você faz nem um ano que você canta, você já tá cantando desse jeito. E eu não conseguia, cara. O que é vibrato? Eu não conseguia. Aí depois, quando eu fui pro Japão, eu ficava treinando lá. Isso que é vibrato? Fazendo sabe aquele finalização de frase, né? que é eu bem não comum sabia. mesmo na música japonesa, né? Exatamente, tem bastante. E eu não sabia, né? Entendi. E eu conheço muitas pessoas também que começaram e tinha essa dificuldade de cantar. Mas se você tem uma boa orientação com professores, qualquer pessoa tem possibilidade de cantar. Mas eu vi que vocês deram uma risadinha, olharam para ela porque... Eu nem me estresso, eu não me estresso mais, Joey. Eu nem quero saber o que eles estão pensando. Eu fiquei curioso agora aqui. O meu medo, acho que ele quer virar cantor também. Esse é o medo, né? É por isso que eu perguntei o que é vibrato. Não, Não, por isso que tudo é possível na vida. não se você já... fazer aulas, né? Que foi isso aí. Foi Eu ouvi a sua risadinha também. Não, por isso que eu perguntei o que era vibrato, mas é que eu já tava zoando aí ele mesmo. Mas aí que você falou já mudou o foco. Então, não, eu perguntei porque a gente que é leigo, né, fala, minha voz não combina com nenhuma... Mas música, você né? sabe que o pessoal fala assim, não combina. Aí o pessoal fala assim, mas a voz de fala é totalmente diferente da voz do Quando canto. canto, né? Tanto que a gente até comentou aqui a questão do gago,
Uma pessoa gaga tem dificuldade de falar, mas na hora de cantar ela solta uma Exatamente, outra né? ressonância. É uma outra colocação de voz que você tem uma ressonância diferente. Então, muitas pessoas falam assim, eu não tenho talento, eu não tenho voz para isso. Mas você já fez aula de canto? Você cara. realmente descobriu Não tenta. qual é Ele já. a ressonância da sua voz na música? Então, assim, isso é uma coisa para qualquer um que está nos assistindo aí. Faça aula de canto, sabe? Faça vocalizes, que são os exercícios, que você pode descobrir que você é um grande artista. Eu já até sei o que tá passando na cabeça do Chico. Ele Eu já se até apoia. vi. Vai. Sozinho, né? Não, mas vou de qualquer jeito. Ué, mas não existe o curso de oratória aqui? Então. Inclusive, né, eu sei que vocês participam muito disso, fazem esse trabalho. As pessoas têm dificuldade de falar em público, às vezes. Você fez muito pra te oratória, né? Uhum. E até na oratória o pessoal também ensina. Essa vai cortar. Que besteira. Essa vai ter que cortar. Desculpa, mas ela que levou o outro lado. Não, você que fez essa cara pra mim. Não, mas você fez bastante oratório do curso. Foi. Claro. Com Haroldo, né? Que besta. Que cara de Então, sério até agora. Enfim. Desculpa. Vamos voltar. Mano, eu tentei segurar a risada saiu pro meu nariz. Ai, que Ainda bem que o Joey tava segurando. Não, eles não estão falando isso. Eles não estão falando isso. Ele começou a dar risada. Ai, meu Deus. Não, mas... Não, vamos cortar isso aí. Voltando. Não, isso ficou muito legal. Mas assim... Posso falar daquele projeto que a gente fez, que a Emily participou, que a gente comentou? Foi o clipe aqui em Mogi. Sim, eu queria muito falar sobre isso Mas também. que coisa que foi aquilo? 2 dias de loucura. Muita loucura. 40 horas de gravação. Não, foi mais, né? Foi mais. Sem dormir? É que foram dois dias e foram 4 lugares que nós fomos, né? 4 lugares que foi gravado. Primeiro foi lá no sítio lá, né, do primo do Frank, né? Isso. O primo do Frank lá perto de Cocoera. Tivemos que chegar lá às 5 horas da manhã, porque antes do sol nascer, né, tinha que pegar. Lembra Eu disso? cheguei às 4 e pode achar aquele sítio. Então. O pessoal fala, vou deixar a lanterna acesa do carro, piscando. Aí achou, porque a estrada lá é... Exatamente. E gravamos lá, depois nós gravamos lá no parque, né, do Centenário, né? Parque Centenário. Parque Centenário. Casarão do Chá, Aí no depois... dia a Casa do Chá foi no dia seguinte. Não, foi... No mesmo dia, no mesmo sábado. À noite, sábado lembra? à noite. Você participou? A gente chegou lá de dia. A gente De chegou dia? tipo na hora do Só que almoço, foi gravar foi só gravar à à noite. noite. Então simultâneo, né? Você estava no Não, nós parque. saímos de lá, aí o pessoal da equipe foi pra lá. Mas eles estavam A lá gente já já. tava lá no tava Casarão lá. do Chá. Então, assim, foi um projeto, assim, que primeiro eu tenho que agradecer, assim, o Frank, Daniel, toda a turma aqui de Mogi, pela confiança, né? Porque era um super de um projeto aí, que o Frank, uma vez, me lembro bem, né? Que o Frank Joy, a gente quer fazer uma música, né? A gente queria, como vai estar comemorando o centenário de Mogi, a gente queria fazer alguma coisa que deixasse marcado, né, para a prosperidade, como foi o Arigato Brasil, que a gente fez também. E foi muito legal essa questão do projeto todo, né? Porque quem vê pronto, né? Nossa. O pessoal achando, que legal, daí é fácil, né? Mesmo a música, fazer a música também, o pessoal já fala, mas é fácil, né? Mas tem todo um processo, sabe? Que desde o planejamento, né? Tanto que nós teve duas vezes, gente, que a gente marcou para gravar, a gente teve que cancelar por causa da chuva, porque era externa. Putz. Então, como era externa, deu problema de chuva, aí depois remarcado lá para frente. Aí depois acho que veio a pandemia. É verdade. Primeiro veio a pandemia. Primeiro veio a pandemia. A gente marcou para maio de 2020. Aí chegou em março, tanto que a música já estava pronta em 2020. Né? A música já estava pronta em 2020. Aí veio a pandemia, não podia mais fazer nada. Putz. Aí quando voltou em 2022, né, aí falou, vamos fazer de novo? Aí a gente tentou gravar no início acho que foi em fevereiro, mais ou menos, de 2022, 23, né? 22, né? 22, né? Aí, de novo, choveu naquela final de semana. Aí teve o coitado Daniel, todo mundo tinha montado todo o Iagurá lá
na porteira preta lá. Teve que desmontar tudo e remarcamos para maio do outro ano. Né? Aí depois acabou dando certo. Tivemos uma coisa inesperada, gente. Na gravação, você tava lá quando a gente chegou. Das abelhas? Tinha os tiotim, né? Sim. Tinha os tiotins e os tiotins tava cheio de abelha, cara. De um dia pro outro. Você tava nessa hora? Eu tava. O que é tiotim? Tiotim é aquelas lamparinas, né? De luzes. Do Bondori, que coloca assim, sabe aquelas luzinhas? Então, quando a gente chegou lá, sei lá que deu, apareceu um enxame, cara. Um enxame de... Tava preto. O que era vermelho ficou preto. Tava pesado. Pesado. Aí lembro que ele tava tão desesperado, falou, vai lá no mercado e traz... Baigol. Aí veio uma soca, essa não pica não, né? Ah, não, de bode. Mas não vencia. Não vencia. Teve que chamar bombeiros, né? Nós chamamos, teve que chamar. O Frank picada? teve que chamar. 2 pessoas, né, que tomaram picada, mas não morreram, não. Não morreu, não. Acho que até participou do clipe. Mas assim, a gente realmente teve que chamar o pessoal lá para tirar. E no final, nossa, até o final do dia foi acabou tudo certo. 2, 3 da manhã. Nossa, foi até tava tarde. frio, da sua Bom Odori, né? Era do Bom Odori. Exatamente. Mas que é legal que, nossa, eu nunca tinha participado disso, mas como é técnico, né? Aí eu vi que essa parte musical lá de produção, você falou, nossa, a música tem quantos canais você tinha falado? 20? Não, a música que a gente fez toda tinha quase 100 e poucos canais, 150 canais. Mesmo. Aí eu falei, vamos ouvir no fone de ouvido. Aí você percebe, né? Cada instrumento que tava lá, tinha flauta, tinha... Tinha tudo, tinha shamisen, né? Gente, tudo de bom. Que a gente fez justamente, a gente tentou misturar. Olha aqui. A gente tá com esse clipe, gente, tá aqui no YouTube. Vocês já estão aqui no YouTube, aproveita e entra agora lá pra conferir. E eu entrei agora, a gente tá com 77 mil visualizações. Não, mas não tem mais aí contando no Facebook. Não, é 77 mil aqui no canal do Bunkyo Moji, né? Isso, mas Bunkyo tem fora no Facebook também. Que deu gente, quase 600 Esse mil. clipe ficou a coisa mais linda. Ó, como começa? E você aparece fazendo o quê? Apareceram várias Miss. A gente chamou várias Miss aqui. E o legal é que, quando eu falei com o Frank, né, da ideia da música, a gente falou assim, poxa, vamos tentar trazer a música sertaneja, né? Legal. Iniciar com bem moda de viola, para mostrar o campo, porque a Cocoera, a história da imigração japonesa aqui de Mogi, começou em Cocoera. Tanto que tem aquela pedra lá no Kaikan de Cocoera, e está escrito justamente que era... tanto na música eu coloquei uma frase que estava aquela tradução. Quando eu vi a tradução, eu coloquei que era Porto. Eu estou tentando me dar o nome da frase, mas era uma frase que estava escrito lá que eu coloquei na música, né? Depois a gente queria remeter para quê? Para o Matsuri, que justamente o Akimatsuri, que tudo legal. ia acabar no Bondori. Então começou com sertanejo. Um violeiro lá tocando, né? Violão lá. Uma moda de viola, depois transformou no Bondori com o Yosakoi. Né? Nossa, ficou lindo demais esse clipe. Imagina quando a gente viu pela primeira vez, né? Porque cada um participou de um trechinho, né? Sim. Todo mundo apareceu. Olha lá o lavrador de Armani lá, quem que era, né? Você sabe muito bem, né? vem de sertanejo, vem de lavrador, né? Põe uma camisa social branca, os caras de arames, Armani. Falei, nossa, os caras tão chiques, né? Acho que foi um trabalho, assim, muito, muito legal, né? Não, mas foi muito louco, porque veio o clipe pronto, a gente não imagina que... Olha, eu sempre falo que o pessoal de Mogi está à frente de várias associações no Brasil, porque é como modelo mesmo. Né? Desde do Akimatsuri, quando ele começou a nossa proporção grande, sempre vinham pessoas do interior, de outros eventos, vinham aqui para dar como exemplo. E eu sempre falava, gente, vai para Mogi, porque vocês têm que ver como é que eles fazem lá, a forma que eles fazem, né? Então, o pessoal que sempre teve muito à frente. Então, essa coisa da música também foi acho que a única associação no Brasil, né, que fez uma música, tem um videoclipe, né? Depois, na pandemia também, a gente fez aí 2 lives, né? Nossa. Foi Arigato Mogi, que foi, nossa, uma super produção também, que foi na época que foi interessante essa coisa da live, porque tudo começou de uma forma tão engraçada que a Karen me chamou para participar de live, né? É uma live pra gente fazer Pokibonoye, e de repente, nossa, deu muito certo, né? Deu muito certo. E como eu já tenho acho que essa bagagem de produção desde pequeno, nossa, eu já peguei tudo, aprendi tudo e comecei a organizar e fizemos aqui, né? Tanto o Shizu participou, né? Foi bem ativo nessa parte de comunicação.
E também era um projeto gigante, né? Nossa, naquela época não tinha vacina ainda. A gente, vamos todo mundo de vamos. máscara lá, né? Mas fizemos assim, foi uma das maiores lives aí também da comunidade. Foi, aí, teve feita. a segunda depois também. Exatamente. Nossa. E a Emily, eu e entrevistei a esse Emily nome, foi né? ela que estava lá Apresentei. junto com o Candy lá fazendo o corte, né? A gente jogava para eles faziam lá os novos patrocinadores. não Foi sei a o quê. primeira vez que me colocaram pra apresentar Foi, alguma então, coisa foi, né? mesmo. Exatamente, Foi foi nessa primeira vez. Na segunda live do Arigato Moji, junto com o Candy. Ó a responsa. Exatamente. Ó a responsa. Então foi ali que eu falei assim, Emily, você leva jeito pra TV. Hoje- Investe. hoje tá lá na Rádio TV. Na Rede É, TV. Rede TV. Na Rede TV. Então, tá vendo? Que legal. Então, Deixa eu ver como é que você é boa. Chama os patrocinadores. Eu aí. já sabia que tinha que chamar. Eu odeio quando ele fala pra mim. Chama, sabe quando assim, você tá indo lavar louça e sua mãe fala assim, vai lavar louça. Eu falo assim, eu não vou mais. tá bom. Oi, me falta um minuto, chama logo. Eu sabia, eu tô tentando, que foi tão magnético que não deu tempo 50 de segundos. interromper, né? Calma, que 45. o pessoal aqui da Arte Filmes são todos meus amigos. Bom, gente, falando nisso, né, a gente tem que chamar os patrocinadores e agradecer, prestigiar aqueles que fazem o nosso podcast ser possível. Então, roda aí. Vamos realizar um exame no Sunset? O primeiro passo é visitar uma das nossas unidades equipadas para receber os pacientes com tecnologia de ponta, profissionais qualificados e muita agilidade. Logo depois, você é chamado para responder as perguntas dos nossos profissionais da saúde, enquanto preparamos tudo para garantir resultados precisos no seu exame. O Sunset é um dos poucos laboratórios da região que conta com seu próprio núcleo técnico operacional, garantindo mais controle sobre os resultados, além de prazos de entrega muito mais rápidos. E depois que nosso laboratório processa os resultados, você pode visualizá-los diretamente na internet. Sim, os exames do Sunset ficam disponíveis no nosso site assim que saem do laboratório, visando facilitar o acesso e acompanhamento. Viu só? Aqui no Sunset, cuidar da sua saúde é nossa prioridade. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. A Liquida Piso Conceito em Suzano já inaugurou a maior e melhor loja de pisos e revestimentos do Alto Tietê, com a maior variedade de modelos, ripado, cerâmico, porcelanato. Aqui você encontra a solução perfeita para todos os estilos e espaços. E todos os produtos em pronta entrega. Comprou, chegou. Tudo isso com a tradição, qualidade e preço baixo que só a Liquida Piso tem. Venha conhecer a nova Liquida Piso Conceito e faça a sua obra em grande estilo. E é claro, né, agradecer os nossos patrocinadores masters, os narradores principais, Sunset, Grupo Liquida Piso, Claves 42, Judô Clube de Morros das Cruzes e Rick Mentoria para Alta Performance. Deixa eu falar um negócio que acho que todo mundo confunde, né? Todo mundo acha que todo cantor tem que tocar um instrumento, né? Você toca alguma coisa? Olha, cara, tá aí uma coisa que eu sempre tentei, mas nunca foi meu forte. Até hoje eu não consigo nem tocar violão, gente. Eu paguei um curso online, comprei o violão, tá lá. Mas acho que meu forte ainda é música, produção artística. Engraçado que como eu sou produtor musical, né? Eu sou produtor musical, os meus CDs, todos os arranjos, né? Eu que participo ativamente da criação, o Arigato Brasil, né? Eu, como compositor, fazia a produção, a mixagem. E todo mundo acha que eu sou músico, né? E não, eu não sou músico. Eu faço pelo ouvido. São duas coisas diferentes. Não, mas sim, interessante que eu deveria tocar um instrumento para fazer o que eu faço hoje, que é a produção musical. Mas engraçado que os arranjos, eu dou as ideias e eu junto com os músicos, né, falo assim, ó, essa parte eu quero que você faça assim, lá, guitarra faz assim, aí ele faz uma coisa e fala, não é isso que eu quero. Não. Aí eu falo, tá, é isso. E desde o início, acho que talvez porque eu ser formado em análise de sistemas, eu sempre via tudo pelo macro. Né? Então, quando eu comecei a gravar os primeiros CDs, né, eu sempre ia no estúdio e eu ficava sentado lá do cara do técnico, assim, só olhando tudo que ele estava fazendo. Aí eu ficava assim, aí eu fui aprendendo. E isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que qualquer profissão, você tem que conhecer a cadeia de trabalho desde o começo até o final para você ter sucesso na sua empresa e na sua profissão. Porque se você se limita a só fazer aqui, limitar aquilo, você fica dependendo muito dos outros. Né? E quando você tem uma visão mais genérica, né, assim, ampla, de toda a cadeia que está em volta do seu trabalho, você tem mais chance de ter sucesso, porque você vai identificar
aonde você pode melhorar, onde estão as falhas, né? Então, assim, eu sempre procurei saber tudo, não só cantar. Então, por isso que eu aprendi a fazer produção, falar, eu vou gravar CD, então eu quero aprender como é que grava, porque eu não quero ser enrolado pelos técnicos. Boa. Nem pelos músicos. Falar, se alguém falar assim, isso não dá. Para mim, dá sim. Eu falo, dá sim. Então, eu até com os técnicos de som, então, eu vou aprendendo tudo. Então, às vezes tem a pessoa que fala, pô, já, isso é muito kibishi, né? Isso é muito rígido. Mas é porque eu consigo enxergar em algumas coisas que vai acontecer que eu já identifico que vai dar problema. Eu falo, olha, se acontecer isso, vai acontecer isso. Então, eu já meio que antecipo, né, os problemas para evitar os problemas. Legal. Então, assim, a gente acaba aprendendo a fazer as coisas. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, né, como aqui o podcast, vocês falam muitas coisas de aprendizado, incentivar, gente, é uma coisa que eu sempre falo. Qualquer coisa, se você vai ser padeiro, não adianta só fazer o pão ou você só ficar lá no caixa. Você tem que aprender certinho, desde o início da compra até o que faz com o farelo do pão. Você tem que aprender toda a cadeia. Então, você tem que aprender tudo. E não simplesmente falando, eu quero fazer do nada e ver pronto alguém fazer. Não, você tem que aprender toda a cadeia de trabalho para você ter realmente sucesso. Falou e disse, muito Falei bom. de instrumento, o cara deu uma aula. Deu uma aula aqui de processos, né? Você toca alguma coisa? Sem zoeira, não. Por que você zoeira? Não, é porque ela só leva pro outro lado. Você toca, Eu? Você toca alguma coisa? Cachorro, gato. Não, Campainha. pelo amor de Deus. Ai, se liga, ó. Joey, muito, muito, muito obrigada pela sua vinda aqui, pela sua presença. Foi Dá pra parar, meu? Se segura um pouco. Nossa, que emoção. Desculpa, sabe? Aqui, às vezes, meus colegas, aqui, meus amigos roxos, ele tenta dar aquela, sabe? Pra tirar aquele negocinho, mas tá tudo sob controle. Estou em paz de espírito. Muito obrigada, Joey, pela sua presença. Você realmente deu uma aula e encantou a gente, encantou todo mundo que ouviu você cantar a música tão especial que você venceu o concurso. Gente, antes da gente encerrar aqui, Joey, tem uma lembrancinha do Storywatch pra você, um presentinho da Emily, do Shizu e do Yoshio. Obrigado, gente. Olha, deixa eu ver aqui o que eu ganhei aqui. Uau, uma caneca! Olha, cara, você sabe que eu fui lá no Jô e eu ganhei uma caneca. Agora eu vou deixar do ladinho na caneca do Jô, gente. Olha lá. E tá escrito seu nome. Aí sim, hein? Aí não tem como confundir, né? Obrigado, gente. Do Jô e do Joey. Obrigado, Joey. Obrigado. Então, gente, olha só. Aproveita, já vai buscar. Tem lá no YouTube os vídeos, né? Então, vamos lá pra geral. Pra gente poder se despedir e dizer, gente, entrem agora aqui no YouTube. Orgulho de ser mogiano e assistam o nosso clipe. A gente merece, não merece esse prestígio? Já deixa lá o seu like, seus comentários, aqui, assim como nesse vídeo também. Deixa sua curtida, seus comentários, se inscreva no nosso canal e, é claro, a gente se encontra no próximo episódio. Mas vamos fechar, peraí. Como que o Joey fecha? Com a pose? É isso aí, gente. Aê! Sai de frente. Tchau, tchau.